sabe? Eu acho que a gente tem que estar ali pronto para saber o início e o fim. A gente tem que ter muito pé firme, aceitar as mudanças, aceitar o que vem pra gente. Então, nesse primeiro momento, eu fiquei triste, fiquei chateada. Aí tive o convite, né? Porque quando iniciou o projeto franquia, a gente já tinha passado pelo projeto Incríveis e pelo projeto Vitrine. E aí, do Vitrine que surgiu, né, a franquia, e aí foi tudo aquilo que aconteceu, né? As mágoas de muita gente. Oi, gente, começando aqui mais um episódio incrível de Minha Revenda Talk. E já vou falar para vocês, se vocês gostam disso aqui, vai lá, curte, compartilha, comenta, principalmente se inscreve no canal, tá, gente? Isso é super importante. Eu falo disso e todo mundo fala disso porque realmente faz muita diferença pra gente. Dá uma olhadinha lá, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, porque hoje, gente, eu não tenho como não tietar, não adianta. Além de ser uma grande amiga, uma pessoa que mora no meu coração, uma pessoa incrível, é uma pessoa muito difícil, vocês não imaginam. A gente tem que valorizar, viu? Porque deu trabalho para trazer essa mulher aqui hoje. Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar e que ela pode trazer muita, muita coisa para incrementar ainda mais conhecimento para a nossa venda direta. Com vocês, nada mais, nada menos do que a Adriana. Obrigada, amiga, por ter aceitado, viu? Obrigada, Marcinha, obrigada pelo convite, apesar de ter demorado um pouquinho, mas estamos aqui. Ah, muito bom ter você aqui com a gente, Dri. E olha que você vai ganhar um presente. Olha! É verdade, nós estamos aqui hoje e é um oferecimento e eu já quero agradecer a L'Occitane Brasil. L'Occitane Brasil está com a gente. Eu tenho falado, gente, e eu falo para vocês, é uma grande oportunidade com preço bom, produtos que estão bombando na internet, mas eu quero a primeira coisa, Adri, ó, presente, gente. Você sabe que venda direta combina com presente, né? Com certeza. Vamos lá, Adri, vê Demorei, se você gostou. mas parece que eu vim no dia certo. Valeu a pena, Muito né? bom. Posso abrir? Pode abrir, Ah, pode então abrir. tá Vamos bom. ver o que tem aí. Muito feliz, eu já uso, Você já é uma revendedora? adoro. Não, ainda não, Ah, então você mas eu ganhei um produto de uma funcionária minha que eu fiquei muito assim, amei o produto, é um de romã. Romã. É, Ah, romã. romã, assim, tá bom. Olha aqui, ó, tá até aqui na tela. Olha, que E é isso que você ganhou, lindo! gente. Sensacional. Olha só que Gente, coisa linda. Marcinha, vai dar briga em casa, hein? E Vai, minha né? filha já tinha falado, mãe, não acredito, você vai no dia que o patrocinador. E se for de romã, eu quero pra mim. Eu falei, aí, ó, já. Pronto, já Não, ganhou. né? E ó, tem Olha só. lançamento aí, hein? Coisa nova. Olha que lindo, gente. Que maravilhoso. Ô, Adriana, você sabe que o romã é um dos itens que tá bombando nas redes sociais, bombando no TikTok. E eu acho assim muito bom, é muito fácil. Adriana adorou, Ah, Márcia, eu adoro ganhar presente, né? né? De qualidade. E Com você sabe que isso é uma coisa certeza. internacional, Olha, que né? Uma lindo, coisa gente. com uma qualidade incrível. E tem o Borogodó do Brasil. Tem o Borogodó, o É, com jeitinho certeza. brasileiro, Ó, né? eu vou deixar aqui, tá? Para mostrar também para Tá, o pessoal deixa, meu vamos colocar presente, aqui. né? É um presente Lindo, maravilhoso mesmo. maravilhoso. Quer pôr aqui Peraí, daqui? deixa eu fechar aqui para deixar bem bonito aqui a apresentação. Tá. E deixa eu te contar, Adriana, a L'Occitane está patrocinando a gente, mas para muito além do patrocínio, eu trouxe isso como uma opção, inclusive já para você, né? Eu acho que fica a minha sugestão. Eu realmente não trabalho para nenhuma marca, eu circulo em todas elas, mas quando eu vejo uma oportunidade, eu acho importante falar assim. E você sabe que L'Occitane paga uma comissão de 40%. Agora que mudou isso. Então, assim, desde o primeiro pedido, não tem mais negócio de primeiro pedido, começar plano de carreira, não. Logo de cara, você já começa a vender L'Occitane, você já ganha 40%. Drió, fica a dica aí pra você. Você já vende L'Occitane? Não, né? Não, não, Aí, não. olha.
Fazer o cadastro é 3 minutinhos. Agradeço pelo presente, fiquei muito feliz e com certeza estarei fazendo meu cadastro ainda hoje mesmo, porque muito bom. na vida é isso, né? A gente tem que estar pegando as oportunidades, coisas novas e fazer, né, mudanças e aceitar o novo. É verdade, isso é uma coisa que eu tenho falado bastante, sobre aceitar o novo, né? Não ficar presa, às vezes, só em uma coisa, né? Então, você já vende um monte de coisa, tem uma marca poderosa, forte, com comissão boa, bora, né? Com certeza. Quero ver entre nós duas agora. Eu também eu já vendo L'Occitane, mas com 40% Não, a vai comissão é começar. boa. É boa. Maravilhosa, já estou aqui pensando na minha cabeça aqui, o que que eu vou bolar aí já tenho minhas estratégias. Então, sabe o que eu acho legal? O fato de estar bombando no TikTok. Porque hoje em dia, para vender, tem que Sim, estar com bombando, certeza. né? Mas, enfim, a gente já falou aqui da L'Occitane. Vamos começar a falar um pouco da Adriana? Vamos. Quem é a Adriana Santana? Adriana Santana, todo mundo me conhece como Drica, né? Bem difícil as pessoas saberem meu nome mesmo, mas meu nome todo conhecido aí é Drica. Eu sou uma mulher forte, guerreira aí, que desde cedo, assim, eu acho que a gente já, sei lá, a gente vai crescendo, a gente nasce, cresce e já vai sabendo o que a gente vai ser, né? Eu sempre me identifiquei com a venda, sabe, Márcia? Desde pequenininha, que eu sempre vendi as coisas. Eu falo que a minha vida, assim, se eu for contar, as pessoas acham que pensam assim, eu até brinquei com você, né? Falei assim, acho que as pessoas acham que eu tenho 100 anos, né? Com tanta coisa que eu já passei, né? Então hoje eu me identifico muito, desde pequenininha eu me identifico com as vendas. Eu sou filha de mãe solteira, que me criou sozinha. Então eu sempre tive que estar ali na luta, tentando correr atrás. Eu sou da época daquela rifinha, sabe? Que antigamente, não sei se você lembra Eu disso. lembro, mas nem sabia que era dessa época. E eu não tinha condições de dar presente para minha mãe. E aí, o que eu fazia? Vendia aquelas refinhas que dava jogo de copo, essas coisas, para mim poder ganhar o da pessoa, da ganhadora, e ir lá dar o presente da minha mãe. Então, eu sempre dei meu jeitinho, sabe? Aí, depois eu fui crescendo, comecei a vender os catálogos para minha mãe, amigas, sabe? Amigas da minha mãe vendiam catálogos e pedia, né? E como eu era muito, assim, espontânea, eu sempre gostava muito de conversar, sempre fui muito de conversar, de ir lá, encantar as pessoas. E aí, o que as amigas, né? Começaram a oferecer revistas. Então, isso eu lembro, Márcia, que eu não tinha nem 10 anos. E eu comecei a levar as revistinhas. Aí, o que eu fazia? Levava, minha mãe era cozinheira, e as patroas da minha mãe sempre ajudaram muito ela na minha educação, né? E eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Quando eu sonhava que eu ia ter isso, que eu ia ter aquilo, e minha mãe sempre tinha muito medo e muito receio desse sonhar meu. Minha mãe tinha medo, né? Uma pessoa que vivia com condições bem mínimas, não sonhava em ter casa própria, nada dessas coisas. E a patroa da minha mãe, não. A patroa da minha mãe já era aquela que me fortalecia, que ela realizava certos sonhos, né? Sonhos, um brinquedo, uma roupa diferente, uma mochila, um sapato. Então, esses sonhos ela dava, né? Ajudava ali minha mãe a realizar. E aí, quando eu comecei a vender as revistas, o que eu pensei? Para quem que eu vou oferecer? Para quem tem dinheiro, né? Aí levava as revistas para as patroas e elas compravam um monte de coisa. E nisso, para quem passava a venda, começou a, né, perceber que mesmo nova ali, eu tinha um desempenho bom. Só que no início elas me davam troca. Mandava escolher um brinquedo, mandava escolher uma roupa. Só que aí com o tempo, não. Com o tempo eu fui ali evoluindo, eu falei, não, eu quero uma comissão em dinheiro, né? Quero um dinheirinho ali. E aí começou. Daí eu comecei a pegar meu dinheirinho, inventei de fazer um cofrinho. E desse cofrinho, com 12 anos, minha mãe fez minha poupança. Minha mãe abriu minha poupança. E aí eu sempre gostei muito de matemática
Então, eu fazia cálculos de tudo, tá, Márcia? Desde cedo que eu faço cálculos na minha E vida. olha, a gente tem né? muita coisa para falar sobre os cálculos. Você imagina minha mãe analfabeta, ela recebia o salário, quem fazia a programação do dinheiro? Eu. Então lá eu falava, mãe, aqui você vai tirar aluguel, luz, água, e vai sobrar um dinheirinho. Aí eu já olhava, vai sobrar um dinheirinho. Tipo assim, tem um dinheirinho para mim esse mês? Né? Para poupança. Para o cofrinho, porque minha vida era sempre juntar um dinheirinho, né? Aí eu, depois de um certo tempo, eu comecei a me envolver com mais vendas. Inventei de fazer chocolate, fiz chocolate durante 15 anos, mas chocolate mesmo. Levava para empresas, para escolas, vendia até em sex shop. Sex shop era meu sucesso, né? Porque com a cara e a coragem, né? Isso eu aí. Já até sei que você vendia o formato do chocolate. Você imagina, Márcia, a pessoa, né? Chegar no sex shop para oferecer esse tipo de, né? Mas eu nunca tive vergonha, sempre tive, assim, muita coragem, porque às vezes a pessoa tem, né? Tipo, na minha época, eu vendi lanche na escola, eu trabalhava em cantina para poder ganhar meu lanchinho, porque ali eles já me davam trocado e me davam um lanchinho do dia também, eu tinha direito a comer, né? E eu fazia muito lanche, Márcia. Você imagina a pessoa indo para a escola já no colegial e levando bandejas para vender. E aí eu fiquei tão famosa na escola. Entrava dentro do ônibus, as pessoas falavam assim: é a menina do lanche. Já vendia no Já ônibus. vendia, porque cheirava, né? A coxinha cheirava, dia de coxinha. Era aquele cheiro, né? E aí não me importava. Comecei a juntar dinheiro, aí comecei a me envolver com roupa, aí eu vendia roupa. Emprego formal. Então, aí eu comecei a fazer o magistério, né? Na época eu comecei a fazer o magistério, por quê? Porque eu dava aula particular de matemática. E eu me encantei com esse mundo de ensinar, de poder compartilhar o que eu sabia com as pessoas. E aí eu resolvi que eu ia ser professora. Resolvi que ia ser professora, entendeu? E aí fiz o magistério, comecei a trabalhar também, comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar, Márcia, no terceiro ano de magistério. Terceiro ano. 17, 18 anos. Isso. Até 18 era só com as vendas que a sua poupança ela crescia. Isso, só que na minha época era assim, além de você não ser registrada, não existia o que existe hoje, que você ganhava um salário. Não. Na época eu lembro que eu ganhava metade da metade do salário mínimo. Como professora Não, já? como ajudando, auxiliar, né? né? A primeira escola que eu dei aula. E eu sempre fui meio doidinha assim, né? Que aí, quando lançou, foi lá na escola, estão precisando de uma vaga, tem que ter experiência, isso e aquilo. E eu falei assim, ai gente, não tenho experiência, o que eu vou fazer? Aí fui lá na casa de uma amiga, falei assim, ó, vou dar o seu telefone e você... Ai, eu vou dar o seu telefone e aí você fala que eu já trabalhei aqui, tá? Já trabalhei, eu olhei, tá bom. Olhava a criança. Deu tudo certo. Primeiro dia fiquei bem perdida lá, mas assim, né? Já fazia estágio, já sabia mais ou menos como levar as coisas. E aí deu tudo certo. Depois desse emprego, que eu ganhava muito pouco mesmo, eu prestei um concurso numa escola montessoriana. E eu sabia tudo sobre o método montessoriano, só que era uma vaga. Mas e aí? Quem passou? Eu consegui a vaga. E aí, ganhava em torno de 2 salários mínimos. Aí me senti rica. Me senti rica, imagina, 2 salários mínimos, ganhava cesta básica, plano de saúde, só trabalhava 4 horas por dia, tinha mó tempão para fazer meus docinhos, minhas coisas para vender. Aí eu falei, já estou numa escola de gente chique, já vou fazer meus chocolates e vou vender para oferecer para a escola. E eu era assim, eu ia na diretora e falava assim, ó, você não está comprando isso do fornecedor? Compra meu, que eu vou fazer pela metade do preço. Vendia até para a escola. Vendia, Márcia, porque você ia lá, a escola oferecia, ia lá um fornecedor, né? Tudo muito caro. Quantas lembrancinhas. Se aquilo custava lá
a escola ia gastar 5 mil, comigo ia gastar 2,5. Gosta de dar um Não é? desconto, né, Adriana? Não, ia estar ajudando a funcionária também, né? Ah, tá Então, sempre um jeitinho dali de arrumar, aproveitar as oportunidades, sabe? Adoro. Aproveitar as oportunidades. Aí eu comecei, eu olhava assim, falava assim, esses kit festa que essas mães pagam uma fortuna para esse povo, vou começar a fazer também. Inventei aquelas maletinhas. Não sei se você sabe, se você já viu. Lembra quando tinha avião que os lanches vinham numas maletas? Eu arrumei essa maleta, aí E vendia para a escola que você inventei, trabalhava. e dentro da mala já vinha um lanchinho para cada criança de tudo, brigadeirinho, coxinha, bolo, e na capa era a foto da criança. Fazia lá toda uma coisa, uma apresentação, e comecei a fornecer para os pais, sabe? E aí nisso eu me envolvi com muita coisa, Márcia. Não, mas uma coisa que eu sei de você, quando eu fiquei sabendo, eu achei super curioso, é que você comprou, a sua mãe, por exemplo, nunca teve casa própria, e você comprou a sua primeira casa própria com 19 anos. Foi dessa poupança você comprou a sua casa própria? Dessa poupança, Má. Eu sempre fiz, né, as minhas economias, e eu tinha a minha economia e a economia da minha mãe, porque quem tomava conta de tudo era eu, né? E Sempre aí, uma tô parte ia lá pra no meu guardar. bairro, morava no bairro, na vila, tô passando, vi um terreno, me apaixonei, falei, tá vendendo. Minha mãe viajando e eu aprontando assim, né? E aí eu peguei, fui lá, liguei na imobiliária, 34 mil. E aí eu falei assim, eu vou comprar esse terreno. Nossa, imagina, pessoa, eu vou comprar. É isso, é sonhar e enfrentar Porque para realizar. era, então, entendeu? E eu sempre fui muito disso, que além da gente sonhar, a gente tem que correr atrás para concretizar. E se a gente não faz algo a gente não tem nada na vida nunca, entendeu? Não se Você arrisca, tem que né? ter, você Não se tem que se joga. arriscar, você tem que ter algo ali para você ter aquele compromisso que você tem uma obrigação todo mês, entendeu? E aí eu peguei e falei assim, não, minha mãe paga aluguel, né? Como que não vai dar certo? Vai dar certo sim. Só que eu achei caro 34. Eu só tinha 13. Tinha 13 mil. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou achar esse dono. Sei que eu fucei a vizinhança, achei o dono. A pessoa toda distinta, chique, lá do Planalto Paulista, pego o endereço do senhor, vou lá na casa do senhor. Vai bater lá. Fui bater lá. Imagina, Márcia, 19 anos você ter essa, sabe? Sei que no final, o senhor, eu falei assim, ó, você pode me vender aquele terreno? Só que eu não tenho o dinheiro todo. E 34 mil tá muito caro. Me vende por 29? Eu te pago 20 e você me financia 9? Já foi com a Né? proposta Dá para financiar 9 em parcelas de 500? Porque a minha mãe paga 300 de aluguel e os outros 200 eu vou tirando do meu salário, mas o meu salário também tinha o pessoal que eu já estava na cabeça porque eu ia aprontar, né? Sei que no final eu fiz isso. O homem aceitou, depois ele me falou, né, que ele achou que eu era uma doida, deu um prazo e falou assim, essa menina não vai aparecer aqui nunca mais. É doida. Criança. Só que aí eu apareci. Com os 20 Apareci, aí eu falei com ele, então, mas como que eu vou entregar esse dinheiro? Porque tá na minha conta, né? E ele, não, você vai... E ele ficou muito surpreso, sabe? E no final de tudo, quando eu encerrei o pagamento, ele falou assim, olha, eu queria que meus filhos tivessem essa coragem que você teve. Aí ele falou, você vai longe. Então, e ele foi uma pessoa, uma bênção que apareceu na minha vida. Porque você imagina, Márcia, quem é que ia fazer? E comprar com 19 anos, arriscar, né? Tacar Aí arrisquei, ali. financiei lá, peguei com uma amiga emprestado, paguei juros a banco, 7 mil. Quando minha mãe chegou, minha mãe só chorava. Você falou, mãe, agora você tem uma casa. Não, mas ela só chorava de tristeza. De tristeza. Com medo. Porque a gente estava sendo uma casa alugada, mas era uma casa toda arrumadinha, né? E ia lá onde eu comprei, não era uma casa, né? Era um terreno. Uma coisinha lá. Então eu falei, mãe, chora não, que eu vou pegar mais 10 mil emprestado para arrumar tudo, a casa deixar meio ajeitadinha, né? Que era uma rampa assim para subir.
E ela não se faz isso, a gente vai passar. Eu falei, não, vamos passar necessidade, vai dar tudo certo, vai dar. Deu tudo certo. Olha, eu acho que aí já fica um gancho para realmente para as pessoas entenderem como a gente também tem que ter a coragem, né, Dri? Planejamento, né? Porque não é assim, eu quero comprar uma casa e vou comprar. Planejou, guardou o dinheiro, mas deu o passo final, né? Porque às vezes tem gente que às vezes fica guardando, lutando, sonhando, mas nunca tem a coragem de falar, agora eu vou, né? De se jogar. E isso com certeza foi muito importante. Né? Você tem que chegar ali, né, Márcia, num início para concretizar, né? Você tem que pegar aquilo ali. Porque eu falei, eu tinha 13 mil, né? Mais de 13 para 20, eu assumi uma conta de 7 e mais 9 que era o financiamento. Mas aí eu pensei, tenho que minha mãe já paga, tenho o meu salário, e nesse caso, muitas coisas eu ia ficar um tempinho sem, né? Não ia comprar uma roupa, um sapato, mas tudo bem. Para mim estava tudo bem. Sabe como chama isso? Chama risco calculado. Então, eu sou super a favor de correr risco, eu corri risco sempre, mas a gente também não pode correr qualquer risco. A gente corre um risco calculado, né? Você calculou e aí se atirou. Então, gente, olha, realmente uma dica que possa inspirar, né, pessoas que às vezes não têm a coragem de se atirar. Mas também calcula, planeja e se arrisca, né? E tem que ser um risco que vale a pena, né? Vale a pena. Que vale a pena, que valeu muito a pena na minha vida, muito. Mas você nunca quebrou a cara com esse seu jeito assim? Não. Ai, eu já quebrei tanto. Você nunca quebrou a cara, não. Sempre o que você encarou, foi, fez. Ah, que bacana. Sempre, Márcia. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa, eu sou muito de analisar, eu analiso tudo, sabe? Eu analiso, eu sou uma pessoa muito quieta, muito de pensar, muito de formar estratégias, de cálculo, eu sou muito de cálculo. Né? Eu calculo tudo. Então, quando eu me envolvi nesse mundo das revistas, das coisas assim, por que as pessoas entregavam as coisas na minha mão, mesmo eu sendo de menor? Porque, em primeiro lugar, estava eu te pagar. Se você era minha fornecedora, primeiro eu ia te pagar tudo, para depois pensar no que era meu. Porque é uma responsabilidade, entendeu? Principalmente quando a gente vende para uma pessoa, a gente não vai pensar ali, eu tô pegando umas coisas com a Márcia, e a Márcia que se responsabilize lá com as empresas, é o nome dela. Não, mas é o meu nome com você, isso chama entendeu? credibilidade e confiança, né? Mas, Dri, e aí, vamos contar como é que depois disso tudo, uma menina atrevida e tal, como é que você se tornou a Drica, né? A Drica que é conhecida em todas as empresas, já ganhou quantas viagens internacionais? Não dá nem pra gente contar. Não dá, né? Não dá, Márcia, não dá. Teve um ano da Natura que em um ano, quando eu era líder, que eu vou chegar nessa parte, eu viajei 22 vezes no ano. Nossa, meu Deus. Eu não ficava mais tudo em casa. Tudo na faixa, né? Tudo na faixa, né? Ali, meu trabalho, Márcia, na faixa não. Tá ralava bastante. Então, aí depois que eu consegui minha casa própria, que eu me ajeitei, aí veio o casamento, né? Aí foi uma parte da minha vida bem difícil, porque eu dava aula, já tinha minha vidinha toda ali tranquila, né? Já tava ali, tipo assim, eu achava que era já o sonho e já que encerrava ali, mas encerrava nada, a gente faz um sonho e vem outro sonho. Mas você sabe que, olha, isso é uma coisa bem importante para dizer. Eu me lembro também, como se fosse hoje, um dia que eu e o Rogério, a gente deitou na varanda de uma casa que a gente tinha, as crianças pequenas, nossa, como a gente realizou, né? A gente já está realizado, já tem casa, 2 filhos, ele tinha empresa, eu tinha um emprego. E aí, graças a Deus, não estava nada realizado, né? Às vezes a gente pensa que chegou num lugar pequeno, que aquele já é o nosso lugar final, né? E aí o que acontece? Aí vem aquele sonho de que minha mãe parasse de trabalhar, se aposentasse e ficasse tranquila, porque eu tinha muita preocupação, tenho até hoje com a minha mãe, sabe? Eu sou filha única, então... E aí nessa eu casei, mas aí eu casei naquele intuito da minha mãe ter a casinha dela também. Então eu só casei, Márcia, depois que minha mãe já estava com a casa dela
e eu com a minha. E você tinha comprado, então já estava na segunda casa aí. Isso, só que aí minha mãe tinha que estar perto de mim, entendeu? Pra não cuidar precisava dela, morar com a de você. sogra, mas tinha que estar do meu lado, entendeu? Porque era meu tesouro, é meu tesouro, né? Com certeza. E aí o que que acontece? Casei, aí vem o sonho de engravidar, aí perdi o primeiro bebê, infelizmente uma perda foi assim muito, porque eu trabalhava, Márcia, com crianças especiais. E aí eu perdi sem nem saber que eu estava grávida, eu estava fazendo um tratamento, né? Então aí depois, para poder engravidar novamente da segunda, né, gestação, entrei em um processo de acordo com a escola, onde eu ficaria com essa turma até o final do ano, encerraria, eles iriam para outra escola, e aí eu estaria saindo. Eles acertariam tudo, né? Aí acertaram, foram super certinhos comigo, e eu comecei um processo em casa, né? Comecei esse processo em casa, foram 5 meses sem poder sair de casa. Para engravidar. Aí o que que acontece com as minhas revendas, que eu vendia para as outras pessoas? Não dava, né? E aí eu comecei meio que pirar, sabe? Fiquei meio assim, imagina você trabalhar desde cedo, e aí você se vê dentro de uma casa presa, sem poder sair para lugar nenhum, sem poder fazer as coisas, né? Vendia algumas coisinhas, mas as pessoas iam até a minha casa, porque eu tinha uma clientela muito boa, sabe? Eu fiz uma clientela boa. Elas iam até a minha casa, mas e para mim estar indo buscar essas coisas? Entendeu? Aí foi quando eu tive a ideia de fazer o cadastro. Aí eu perguntei para a pessoa, né, que fazia... Cadastro numa marca? Aí eu perguntei para a pessoa que eu já vendia Natura para ela e falei, olha, como que eu faço para vender Natura? Fazer o cadastro, né? Ah, não dá. É muito difícil. É muito complicado. Você tem que ter um dinheiro em caixa. E aí eu falei, não, mas o dinheiro eu até tenho, né? Porque eu fui dispensada, eu tenho um dinheiro guardado. Mas a pessoa colocou... Um monte de imposto. Não queria. E aí você entende o porquê. Porque depois ela não queria perder as minhas vendas, né? E aí eu peguei... que eu fiz? Peguei o 0800 num produto e entrei em contato. Só que você ligava, preenchia, passava os dados e aí eles falavam assim, olha, uma gerente vai entrar em contato com você. Aí eu falei, tá bom. Mas demorou tanto que eu peguei e falei assim, meu Deus, será que né? Será que não é o que a mulher falou, que é difícil mesmo, que não tem essa oportunidade para qualquer pessoa? Ai, Dri, olha, falando disso, isso, olha, é um gancho bem importante que você está dizendo, porque às vezes é tão difícil fazer um cadastro, né? Já é difícil às vezes você tomar a iniciativa, falar, eu vou vender, você está quebrando um monte de barreira, e aí vai lá, chega no cadastro, você faz, tem que alguém ligar, alguém te procurar, né? Aí falando nisso também é bem lembrado aqui, porque um dos pontos que a L'Occitane está fazendo é quebrar toda a dificuldade. Você vai lá, se cadastra em 3 minutos, você já é uma vendedora. É bem lembrado isso, porque realmente às vezes é difícil, né? A pessoa encontra tanto dificuldade para se cadastrar numa empresa. Porque vamos supor, na minha época, isso era um fator de desistência. Eu poderia ter desistido ali, né? Hoje em dia, eu falo que seria tempo. Se for algo que demora muito, eu já desisto. Assim, vai demorar, tá dando errado. Não, pelo amor de Deus. Entendeu? Então a gente quer hoje agilidade. E naquela época, era essa história será que eu não tô mesmo com o perfil? Será que são pessoas selecionadas? Então eu tinha tudo isso na minha cabeça, né? Só que aí eu peguei e falei assim, não é possível. Não vou desistir. Eu quero vender direto e vou ligar de novo. Aí liguei de novo, falei assim, olha, ninguém vem me atender. Nossa, ansiosa, esperando. Ninguém vem me atender. Aí ela tem um escritório em tal lugar. Eu falei, moça, eu não posso, eu tô com uma gestação de risco, não posso sair de casa, eu preciso que alguém... não, a gente manda, tal. Aí acho que eles ficaram tão... Só que aí depois eu descobri tudo que aconteceu. É muito engraçada a história depois, sabe? Aí veio uma gerente, né? Ela entrou em contato. E aí o que aconteceu? Ela chegou lá em casa com uma caixinha de sabonete.
A caixinha, os sabonetes da Natura, é um formato da barriga da mãe, do né? mamãe bebê. É. E ela chegou com aquele kitzinho que vinham várias miniaturas. Márcia, na hora que ela me entregou aquilo, Grávida. nossa, eu me apaixonei. Fiquei apaixonada. Falei, gente, como que pode a pessoa ter todo aquele cuidado de ir lá, né? A pessoa nem sabe se a pessoa vai durar, quanto tempo, se vai fazer ou não, mas teve aquele carinho de, naquele momento, de me encantar. E foi isso que aconteceu. A pessoa me encantou. E eu falo assim, quando eu sou encantada, eu me apaixono, sabe? Eu fico apaixonada. É minha gerente do coração. Até hoje eu tenho apaixonada por ela, né? Ah, sou apaixonada. Mas, olha, esse encantamento faz muita parte. Né? Porque quando você pegou isso aqui, você falou, ai, Romã, Bárbara, não sei o quê. Faz parte, né? A gente precisa ser encantada pela coisa que a gente faz, pelo que a gente tá fazendo. E de lá para cá, depois do cadastro? Então, aí fiz o cadastro, aí teve uma cena que eu fui no escritório, né? Aí ela viu que eu comecei a vender muito, porque tudo é fazer a conta, né? Aí eu ia lá e falava assim, naquela época, era aquela época que ganhava muito, compra inteiro, ganha o refil, compra inteiro, ganha o refil. Aí eu falava assim, eu vou comprar os inteiros e com refil, deixo aqui, daqui a pouco o ciclo vira e vira tudo 100% para mim esses brindes. Ou seja, já isso. E aí eu comecei, só que eu fazia caderninho, sabe? Todos os meus clientes que compareciam na minha casa, compravam, eu anotava a data que a pessoa comprava e tudo que ela comprava. Porque quando entrava uma promoção dessa, eu já sabia que eu ia comprar para oferecer. Já sabe, comprava um negócio vendido. Para quem eu ia oferecer. E foi indo, montei uma loja em casa. Fui pegando o jeito, aí cheguei um dia no escritório e tinha um pessoal tudo arrumado, tudo chique, né? Aí eu perguntei para a secretária e falei assim, o que é isso? Mas que escritório? Que na época tinha os escritórios das gerentes da Natura, onde existiam as reuniões, né? Aí eu cheguei nesse escritório, tô vendo um monte de gente arrumada, aí o pessoal falou assim, aí eu, pra onde é isso, pô? Aí ela, é a festa de destaque. Falei, festa de destaque? Como assim? E eu barriguda, né? Barriguda. Eu, como assim? Aí ela, tem uma festa para os melhores, tal. Aí eu falei, quero ir também, eu gosto dessas coisas, que eu sempre gostei, né, Márcia? Eu gosto cada vez mais. Aí ela vai olhar para minha cara e falar assim, isso é muito difícil, não é para qualquer pessoa. Aí eu falei, como assim? Que diz que eu sou qualquer pessoa. Aí eu peguei, falei, mas aí é só as empreendedoras. Aí eu falei, empreendedora? Aí eu fui lá e perguntei para minha gerente, o que é ser empreendedora? Ela, empreendedora, você tem que vender tantos. Era um projeto que só existia em São Paulo, né? Você tinha que ter uma quantidade de venda para ganhar 5% a mais. Aí eu falei para ela, eu quero isso. Quantos pontos tem que passar? Eu era assim. Atirada. Aí ela peguei, já fiz, ela falou, nossa, se você passar tantos pontos, você já vai poder ir até para a fábrica da Natura. Aí eu vou. Mas você tá bem? Falei, já tô com quase 8 meses. Nossa. Aí ela pegou e falou assim, mas sua gravidez não é de... Não, o médico falou que eu já posso andar. Já posso andar, agora eu tenho que andar, porque eu tenho que, né? Márcia, me vou para essa fábrica. Quando eu chego lá na fábrica, o pessoal queria me levar de cadeira de roda. Eu falei, quero isso não. Grávida de 8 meses. Falei, não quero isso não. Vai subir de elevador. Também não quero. Eu quero conhecer, subir nas escadas. Olha só, Márcia. Olha o que passava. Mas tudo bem, deu tudo certo. E aí, o que aconteceu? Primeiro ano da Drica. Já foi para destaque. Fui para a festa de destaque. Eu tinha ganhado a Bárbara, ganhei a Bárbara em dezembro. Quando foi em fevereiro, teve a festa de destaque, já estava eu lá em Cajamar. Eu acho que é importante também a gente mostrar que você enxergou, né? Sim. Se você não tivesse, de repente, visto aquele pessoal todo arrumado, indo para algum lugar, aquilo foi aonde você enxergou. Se tem isso, se pode, porque às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? Sim. Que ela pode ganhar. Porque eu falo assim, Márcia, que tem muitas oportunidades na vida da gente que a gente não tem que esperar só chegar. A gente tem que bisbilhotar. Né? A gente tem que ir lá atrás, ver o que está acontecendo, como que tal pessoa faz. Às vezes a gente não
tantas pessoas não têm informação. Eu fui líder por muitos anos da Natura. Tinha coisa que muitas consultoras não sabiam. Eu passava para mim, aí a minha falava assim, a minha líder falou que vai ter isso, isso e isso. Não, mas a minha não avisou. E você como líder? E aí, avisava como é que você tudo. virou líder da Natura? Então, aí eu entrei com a Natura, me destaquei muito rápido, né? Comecei, tinha uma loja em casa, minha filha nasceu, começou a dar alergia, e aí o cheiro forte, né? Falei assim, bora pra rua. Montei uma loja na rua, Márcia. Com 6 meses de loja, amamentando, eu levava a Bárbara comigo. Nesse dia, graças a Deus, eu não levei a Bárbara. Parece que é Deus mesmo, um assalto. Márcia do céu. Esse acho que foi o pior episódio da minha vida até hoje. Sério, o assalto? Foi. Já passei por vários, mas não como esse, né? Porque eu amamentava. Foi traumático. Isso. Tinha clientes na loja comigo. Eles fizeram todo mundo de refém. E o pior foi a arma na minha cabeça. Aí você imagina, arma na cabeça, o peito assim esguichava assim, e começou a dar o desespero. Aí vem toda aquela coisa passa um filme, né? Meu Deus, eu perdi o primeiro, e minha filha agora vai ficar órfã. Parece uma coisa que... E veio aquela vontade, eu desisto? Veio a vontade de desistir? Veio, Márcia, veio, e aí a família, né? Minha mãe não aceitava, queria que eu voltasse a dar aula, porque até então, depois que eu ganhei neném, eu não quis mais voltar, porque eu achava assim, eu falava, nossa, eu tô vendendo, tô ganhando bem, tô tirando mais do que eu tiro como professora, e ainda tenho a minha filha do meu lado, né? Quem? Né? Quem não quer? Ainda mais eu trabalhei 15 anos dando aula, sabe? Existe muita coisa errada. Em tudo que é coisa, existe muita coisa errada. E muitas coisas que eu presenciava na educação que eu não era a favor, entendeu? Então eu ficava imaginando a minha menina. Eu falava, não, eu quero a minha menina comigo. Não quero entregar a minha filha em escola antes dos 2 anos, né? E aí minha família, marido, mãe, não, encerra essa coisa de loja, larga, volta a trabalhar. E aí eu peguei e falei, não vou parar. Vou mudar de lugar. Agora que eu já peguei o jeito, né? Vou mudar de lugar. E fui para dentro de um shopping, onde eu tenho a loja até hoje. Foi a minha primeira loja. Comprando. Você tem esse ponto. Acabei comprando essa loja hoje é minha. E aí nisso, lá dentro da loja, vem o projeto CNO. E eu já liderava, já vendia muito bem, fui convidada a ser a primeira senior da região. E eu fiquei meio assim, eu falei, meu Deus, como que eu vou tomar conta de filho, tomar conta de casa, tomar conta de loja e ainda ser senior, tomar conta de equipe? Dá uma explicada o que é senior. Senior na época era consultora Natura orientadora. Eu ia tomar conta de um grupo de consultoras, onde eu ia fazer orientar, fazer cadastro, ensinar, né? Muitas não faziam nada, né? Só fazia o cadastro e pronto. Mas eu era aquela orientadora mesmo. Passava as dicas, como comprar, ligava, vinha promoção, eu já ligava para todo mundo, olha, bora comprar, essas promoções estão excelentes. E eu montava até pedido inteligente. Hoje a Natura é usado por todo mundo. Mas eu iniciei esse projeto inteligente, esse pedido inteligente. Eu ia lá, pegava as melhores promoções do ciclo e montava um pedidinho de 80 pontos, né? Com as melhores oportunidades. E lá eu colocava quanto que já ia custar isso no próximo ciclo. Que era o que eu já fazia isso na minha vida. E quanto ela ia ganhar em cima. E eu já dava o pedido montado. E aí eu mandava para minha equipe assim, ó. Olha meu pedidinho, que fantástico. Diga sim ou não, você aceita ou não esse pedidinho. Não ficava esperando a pessoa ir lá comprar, já, sabe? Então eu fiz várias coisas, me tornei uma senior de sucesso, fiquei todos os anos como senior em primeiro lugar, e aí vem o líder. Era a mesma coisa, eles só mudaram,
de sênior, colocaram um nome mais bonitinho, né? Liderança, líder, aí vieram com ganhos maiores. E nisso, né, nessa transformação, eu entrei com o Boticário, que eu não vendia Boticário, Você não vendia. que eu achava... E como é que você entrou com o Boticário, Dri? Porque 15% aqui, verdade, aqui entre nós, né? Você nunca teve essa barreira do lucro baixo? Como que você entendeu que Boticário? Porque também vou falar uma coisa para vocês. Quem me deu muita dica para Boticário, para vir vender Boticário, foi a Adriana, né? Foi eu, né, Eu já Márcia? vendia, já era muito antiga em Natura, Avon e tudo isso, mas eu não vendia Boticário. E aí, pela amizade, a Adriana falava, Márcia... Bora para as viagens. Bora viajar, dá lucro sim, né? Então, o primeiro cadastro foi meio frustrante. A pessoa não... Ela já chegou lá na loja falando, você não pertence à minha região. Não quero, você não pode fazer você isso. Não quer, é isso que eu falo, dificuldade ainda a pessoa. Né? Aí só chegou lá em saber onde a minha loja estava, não pertencia à região. Falei, então tá bom. Aí desisti. Não quero nada, 15% ainda vem com esse negócio pra cima de mim. Falei, nada dessas empresas que ficavam querendo se esnobar, que você não precisa vender isso, só precisa, que você sabe, né? Tem umas barrigas assim, você só precisa ter isso na sua vida, não precisa ter mais nada. Não gostava, não. É isso que de vender só uma marca? Você fala? Tem uma empresa aí que é bem desse jeito, né? Queria que a gente vendesse só uma marca, então, né? E aí, depois eu entrei em contato de novo. Fiz igual a Natura. Falei, vou entrar, tem uma cliente, as clientes estavam me pedindo, por que você não põe Boticário? Põe Boticário. Eu falei, tá bom, vou lá. Entrei em contato e veio uma outra menina maravilhosa que me atendeu muito bem. E aí ela foi entender a situação. Ela falou, mas a sua loja é aqui, sua casa é onde? Eu falei, minha casa é em tal lugar. Ela falou, não, então você é nossa. Aí fez o cadastro. E aí eu fui me apaixonando. Primeira campanha de viagem já ganhei. Você gosta de viagem? Aí já me encantei, né, Márcia? Falei, nossa, tá fácil isso. É um encantamento, né? E era fácil pra caramba, né? Era muito fácil antigamente, né? E aí eu ia pros eventos, ficava fazendo conta. Fazia conta de tudo, Márcia. Fazia conta do que ia ser o brinde, do que ia ser o lucro, os kits, como que era a formação. Aí eu vi que valia a pena. Aí nessa eu entrei em Boticário. A última empresa foi a Eudora, né? Foi a Eudora que nós entramos ali, teve todo aquele projeto também. E aí de líder depois, Márcia, voltando, todo esse período que eu era envolvida com tudo isso, eu fiquei como líder primeiro no Brasil, ganhei carro, ganhei viagens, ganhei muitas coisas. Salário altíssimo, Márcia. A ponto de te convidarem. Esse salário altíssimo é que veio o corte, né? Porque eles inventaram uma tal de uma régua de pontuação e que ia elevar os ganhos. Só que essa régua deles, eles imaginavam, colocaram que a régua, o máximo, ia ser 12 mil reais, né? 12 mil. E aí pensa que a pessoa estourou a régua mais do que o dobro. E aí, sabe, surgiu tantas conversas, como que podia uma líder ganhar mais do que um gerente. Mas eu trabalhava, né? Eu trabalhava muito, sabe? Trabalhava muito, eu viajava, tenho prova das pessoas mesmo que eu nunca entreguei. E tá aí a prova que até hoje minhas consultoras estão lá atrás de mim, vão atrás. Vou até começar aí, né? Fazer um novo cadastro. Já vou fazer o cadastro. Já tô pensando nas minhas revendedoras de antigamente, já vou fazer os contatos. E aí nisso eu fui convidada a um sair educado. Foi um sair educado, sabe? Você tinha quantas revendedoras, né? Na época estava com quase 300, aí teve eles começaram a repassar, a fechar, né, grupos, e foram passando. Então chegou até 300 e pouco, entendeu? E aí eu fui, uma gerente, a gente não se bateu, sabe? Coisa pessoal. Não bateu, sabe? Eu sempre bati com todas as minhas gerentes,
Mas não é que eu não bati com ela que não bateu comigo. Mas tudo bem. Eu acredito que quem perdeu foi ela, né? A verdade é essa. Dá bem, né? Porque o que acontece? No início eu fiquei chateada, fiquei triste. Mas eu sempre fui muito de aceitar, sabe? Eu acho que a gente tem que estar ali pronto para saber o início e o fim. A gente tem que ter muito pé firme, aceitar as mudanças, aceitar o que vem pra gente. Então, nesse primeiro momento eu fiquei triste, fiquei chateada. Aí tive o convite, né? Que eu não tinha mais, assim, não tinha mais perfil de líder. Né? Eu tinha perfil sim, sempre tive perfil, ia continuar, mas aí que o meu novo perfil agora era de uma empreendedora, né? Porque de franquia, empresária. Porque quando iniciou o projeto franquia, a gente já tinha passado pelo projeto Incríveis e pelo projeto Vitrine. E aí, do Vitrine que surgiu, né, a franquia. E aí foi tudo aquilo que aconteceu, né? As mágoas de muita gente. Só que no início eu não aceitei. Eu, né, teria que ter sido entre as 5 primeiras, era para mim ter entrado ali, eu assinei contrato, assinei tudo, só que aí eu não aceitei o projeto, porque eu teria que deixar de ser líder. E aí eu falei, eu não vou deixar o meu momento que eu tô ganhando tão bem, né? Aí fui empurrando, até quando veio o convite para mim ali, convite para você se retirar. Bora ser empresária, pronto, e acabou. Falei, então tá bom, né? Bora ser empresária. Só que hoje eu vejo com um lado assim, sabe, Má, que parece que aquilo parece que era algo que era para me prejudicar e que eu só agradeço. Hoje eu tenho muita gratidão pela pessoa que fez isso comigo, porque ela me fez conhecer um novo mundo. Uma nova, sabe, eu passei por todas as etapas, né? E aí conheci esse mundo da franquia, que foi favorável em muitas coisas, não teve só pontos negativos, tiveram muitos pontos positivos também. Mas tiveram pontos negativos? Também, né? Deixa pra lá, né, Adri? Tem uns pontinhos negativos, né? Mas eu acho que esse tempo aí, né, foram 4 franquias. 4 franquias e 2 multimarcas. Hoje eu tô encerrando, né? Encerrei a operação de 2 franquias e agora virou o contrário, 4 multimarcas e 2 franquias. Mas tô contente, aceito, tô pronta. Eu acho que é isso, a gente tem que saber, como eu sempre falei, a hora de entrar, a hora de sair, aceitar as mudanças, usar nossas estratégias também, porque quem não muda, né? Tá aí agora também, tô no Mercado Livre, que foi uma coisa também que demorou um pouquinho, mas tô firme e forte e tá dando tudo certo. Vendendo também nos marketplaces? Também, né? Vendendo bem, graças a Deus. E é isso, amiga, eu tô tentando resumir aqui a minha história. Mas eu acho que você deixou assim bastante coisa pra gente. Agora, nesse último momento, você falou sobre aceitar. Isso também faz parte, né? Aceitar, às vezes, as mudanças, porque a empresa mudou, porque a empresa está indo para esse lado, a empresa está indo para o outro. Gente, pra que ficar dando murro em ponta de faca? A gente tem que escolher as batalhas, sabe? Tem coisa que você não vai conseguir vencer. Então, não fica remando contra a maré. Aceita a mudança, vê como você se encaixa e bola pra frente, né, Dri? É isso, eu acho que é aceitar e a gente também procurar novos caminhos, novas oportunidades, sabe? Que eu falo assim, que no início eu não comecei, eu falava que de um sonho foi para um objetivo, do objetivo virou meta, que é tudo igual, né? Então, é isso, sabe? É a gente correr atrás também dos nossos objetivos. Se a gente vê que tá bom, continua. Se não deu certo e não tá bom, procura outro caminho e tá tudo bem. Saber mudar de direção. Entendeu? Tá tudo bem. Eu sou daquela que eu quero deixar sempre as portas abertas. Não quero fechar, não. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Verdade. Muito importante. É isso, Adriana. Nossa, muito obrigada. Uma delícia conversar com você. Lembrei das nossas noites na praia, né? A madrugada inteira conversando. Mas, ó, aqui não foi suficiente, não, viu? Você tá convidada para voltar, porque eu sei que você tem muita coisa legal para falar com a gente, viu, Dri? Muito obrigada por estar aqui. Lembrando, olha, tá aqui, não vai esquecer seus produtinhos, seus presentes. E é isso aí, gente. Se você quer uma nova marca, uma nova oportunidade, um jeito diferente, fácil,
É só clicar nesse QR Code que vai aparecer na tela, você se cadastra em 3 minutos, você já está vendendo, ganhando 40%. E se preferir também, vai ter o link na descrição. A Adriana falou de pedido inteligente. Adriana, sabe o que eu estou pensando aqui? Ó, um pedido inteligente para você. Vai lá, entra no QR Code, se inscreve e compra romã e brigadeiro. Porque é isso que tá bombando e isso é venda certa para você começar. Um pedido inteligente, né, Adri? Com certeza. É isso que é o pedido inteligente, Lançamento, né? coisas novas, né? É isso aí. É isso. Tá jóia. Então, gente, muito obrigada, Adriana. Obrigado vocês. Até o próximo episódio de Minha Revenda Talk.